Continuando então nosso estudo de ondas, equação das ondas. Então, equação das ondas, V igual a lambda F. Muito bem, o que é a equação das ondas? Então aqui uma fórmulazinha que tem três variáveis. V vai ser velocidade. Normalmente aqui a velocidade nós usamos metro por segundo. Pode ser outro formato? Sim. Muito bem. O que mais que nós vamos ter aqui? Além da velocidade, essa letra grega aqui, que é a letra lambda, não é lambida, é lambda. Então a letra grega, vamos colocar aqui, lambda. E o que significa lambda? Comprimento de onda. O comprimento da onda, de onda. Comprimento. Como se mede comprimento? Em metro, por exemplo. Pode ser centímetro? Pode também. E F que significa o quê? F que significa frequência. Muito bem. E o que é a frequência? É a quantidade de vezes que essa onda vibra ou que ela passa num determinado ponto, então, por unidade de tempo. E essa frequência é dada em Hz, que é chamado de Hertz. Já vamos detalhar a frequência. Muito bem. Então, tenho aí a equação das ondas. Precisamos voltar um pouquinho e ver dois conceitos aqui, chamados período e frequência. Então, vamos ver aqui. F de frequência. O que significa frequência? Número, no caso de ondas, eu posso ter a frequência também, uma frequência circular, frequência de algo. Então, o número de vezes, o número de ciclos, o número de ciclos, o número de contornos que se faz por unidade de tempo. Então, frequência é o número, no caso de ondas, nós chamamos de o número de vibrações, oscilações, pode ser, por unidade de tempo. Unidade de tempo. Então, por exemplo, por minuto, por segundo, aqui nós vamos usar mais o segundo. Então, vamos ver aqui um exemplo. Tem uma onda que vibra, então uma onda oscila, vibra 500 vezes em 10 segundos. Então eu digo que ela, o que é frequência mesmo? O número de oscilações dividido por tempo. Número de oscilações 500 dividido por tempo 10. Portanto, aqui eu digo que ela vibra 50 oscilações por segundo. Então, 50 vibrações por segundo. 50, se fosse cíclico, ciclos por segundo. Então, tudo isso você diz 50 Hertz, Hz, Hertz. Muito bem. Então, aí, cálculo da frequência. Bem simples, uma divisãozinha ali. Frequência. Muito bem. Agora, vamos ver outro conceito chamado de período. Então, vamos ver outro conceito. Outra unidade aí, chamado de período. Período, representado pela letra T maiúsculo. Então, veja só, período é o tempo que leva para uma oscilação, uma vibração, um ciclo. O período da Terra de translação é um ano.
O período da Terra de rotação é 24 horas, rotação. Então, é o tempo que leva para fazer. No caso das ondas, o tempo que leva para uma oscilação. Então, tempo consumido, gasto, tempo para realizar uma rotação, uma oscilação. Muito bem. Para as ondas, normalmente vamos usar o segundo. Praticamente sempre o segundo. Tantos segundos. E aí eu tenho uma correlação entre frequência e período. Eu posso escrever assim, que a frequência é 1 sobre período. Ou, ao contrário, que o período é igual a 1 sobre frequência. Então, eu tenho uma relação entre frequência e período. Agora, vamos ver um exemplo com a equação de onda. Então, período, frequência. O que é um exemplo com equação das ondas? Então, vamos rever a equação. Velocidade igual a comprimento de onda vezes frequência. O que eu tenho aqui? 3 variáveis. E aquele conceito básico matemático, você tem uma fórmula. Se você tem 3 elementos nessa fórmula, normalmente você vai receber 2 para calcular um deles. Então, você vai receber 2 e vai fazer uma operação matemática para descobrir um terceiro. Você sempre vai ter, ou direto ou indiretamente, 2 valores. Então, o exemplo número 1. Então, vamos ver aqui. Uma onda de 5 metros, vírgula, oscila a 20 Hz. Bom, qual sua velocidade? Que fácil. Uma onda de 5 metros oscila a 20 Hz. Qual sua velocidade? Está perguntando isso? Coloca os outros lugares, os outros elementos nos seus devidos lugares. Velocidade igual a comprimento de onda, 5 metros. Frequência, 20 Hz. Então, quando eu tiver metro e tiver em Hz, a resposta vai ser 100 metros por segundo. 5 vezes 20. Então, aí está um exemplo que tínhamos comprimento de onda, uma onda de 5 metros, comprimento de onda, oscila 20 Hz, frequência, multiplicou 100 metros por segundo. Este é outro exemplo número 2. Uma onda de 25 metros se propaga a 600 metros por segundo. Qual a sua frequência? Então, o que está pedindo? Frequência. A velocidade se propaga a 600 metros por segundo. 600. Comprimento de onda. Comprimento de onda, 25 metros. Tá? Foi dado ali. Vamos colocar direto. 25 metros. E sua frequência. Então, faz o quê? Passo 25 dividindo, eu vou ter que a frequência é 600 dividido por 25. E 600 dividido por 25, então vai dar, aí faz a continha, 2, 4. Então, vamos ter aqui 24, o quê? Comprimento de onda. Se a velocidade está em metro por segundo, o comprimento de onda sai em metro. Então, aí, um exemplo onde calculamos o quê? Calculamos a sua frequência. Vamos ver então.
Uma onda se propaga a 1000 metros por segundo e oscila a 200 Hz. Qual o seu comprimento? V igual a lambda vezes F. Velocidade, foi dado, 1000. Comprimento de onda, está perguntando. Então, repete a lambda. E F de frequência, 200. E agora, o 200 está multiplicando, passa dividindo. Ou corta 2 zeros, se você fizer assim, vai ser 10 dividido por 2. Então, comprimento de onda igual a 5 metros e fim.